Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Semana de Champions, Chelsea em pauta, Blues em campo novamente, em casa, contra um time lá do Chipre. Os Blues vão entrar em campo na semana 7 da Liga dos Campeões contra o Pafos Futebol Clube e vai reencontrar o Davi Luiz, zagueiro campeão da UEFA Champions League pelos Blues no ano de 2012. Teve troca de treinador, teve jogos por Copas Nacionais e também por rodada de Premier League. Neste início de resenha, quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, X, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, que é Chelsea Fan BH 1905, e também Spotify e Amazon Music. É texto, é áudio, é vídeo, o cardápio é vasto. Espalhem a resenha e bora colocar o Chelsea na pauta. Mais uma semana de UEFA Champions League e os Blues serão anfitriões na 7ª rodada do Torneio dos Clubes Europeus, edição 2025-2026. Penúltimo jogo da primeira fase da competição, o adversário, em mais uma noite de Champions no oeste da capital da Inglaterra, viajou quase 5.000 quilômetros para estar em Londres. O Pafos é o atual campeão da Liga do Chipre e precisou das fases pré-eliminatórias para estar no caminho até Budapeste. Nesse percurso, eliminou um detentor de taça da Copa dos Campeões, o Estrela Vermelha da Iugoslávia. O Chelsea iniciou uma nova fase com Liam Rosselló após Enzo Maresca deixar o cargo. Ocupa apenas a 12ª posição na classificação geral da Liga dos Campeões. E o Pafos, do ex-zagueiro dos Blues Davi Luiz e do atacante croata Mislav Orsic, algoz do Chelsea em temporadas passadas da própria Champions League, quando era jogador do Dinamo Zagreb, está momentaneamente entre aqueles clubes que seriam eliminados da UEFA Champions League. Os cipriotas ocupam apenas a 26ª posição da tabela geral da Liga. A República do Chipre, ilha do Mediterrâneo, próxima da Turquia, da Síria e do Líbano, está nos registros históricos entre tantas coisas como praias paradisíacas, enorme população de gatos e também como a terra de Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Não será a primeira vez que o Chelsea vai ser desafiado por um time do Chipre. Na temporada 2009-2010, quando tinha em seu elenco Didier Drogba e companhia, Frank Lampard, Nicolas Anelka e comandado por Carlo Ancelotti, o Orgulho de Londres derrotou o Apoel Nicosia na capital do país em jogo válido pela fase de grupos da UEFA Champions League e venceu por 1-0, gol do atacante francês Nicolas Anelka. O jogo foi disputado no Chipre. A segunda partida em Stamford Bridge ficou registrada num empate por 2-2, com o Chelsea avançando como líder do grupo naquela ocasião. 16 anos se passaram, o Chelsea vai ter pela frente outro adversário da Liga do Chipre, uma equipe de nível inferior ao seu, e o torcedor não espera outra coisa que não seja a vitória, para que o time se mantenha firme na busca por uma posição entre aqueles 8 primeiros colocados da Liga, onde garantem vaga direta para a fase das oitavas de final. É Chelsea versus Pafos, dia 21 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, jogo programado para acontecer às 17 horas pelo horário de Brasília, 20 horas de Londres. E quem for assistir aqui pelas terras brasileiras vai ter a oportunidade de assistir no canal HBO Max. Vamos resenhar e vamos falar de Chelsea, que esteve em campo pela Copa da Liga Inglesa e também pela Premier League. Vamos deixar tudo registrado para depois mergulharmos neste universo de UEFA Champions League, 7ª rodada, fase de liga, Chelsea, Inglaterra, contra o Pafos Futebol Clube do Chipre. O Chelsea esteve em campo também na quarta-feira, 14 de janeiro, em casa. Começou, decidiu uma vaga para a grande final da Copa da Liga Inglesa da edição 25-26 em casa,
foi num derby contra o Arsenal e acabou sendo derrotado por 3-2 com muitas falhas. E podemos considerar isso aí sem defesa, né? No segundo jogo de Liam Rossinho no comando do Chelsea. O torcedor do Chelsea Futebol Clube tem orgulho desse clube fundado no longínquo ano de 1905. No segundo andar do The Rising Sun Pub, na região oeste de Londres. Mas parece que do ano 2022 até o presente momento, 2026, mesmo chegando em fases decisivas de competições, sempre falta algo. Foi o caso da primeira partida semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o tradicional rival Arsenal. Jogos contra o Arsenal Football Club são daqueles que o fanático torcedor marca no calendário. É daquele jogo para lembrar de ídolos e de carrascos. No nono confronto entre Blues e Gunners na Copa da Liga, os carrascos da equipe do Oeste de Londres estavam no próprio time. A Copa da Liga pode ser considerada por muitos uma competição menor, mas o objetivo de todo time de futebol profissional é conquistar troféus. O Chelsea tem muitos, inclusive da Copa em questão, vencida pelo Orgulho de Londres pela última vez no ano de 2015. Lá se vão muitas temporadas. E o objetivo na noite de quarta-feira, 14 de janeiro, na Ponte, era iniciar bem a busca pela sexta taça da Copa Nacional Inglesa, criada no ano de 1960. No derby válido pela semifinal em Stamford Bridge, Liam Rossinho sentiu a primeira derrota após assumir o clube, mais vencedor da capital da Inglaterra. O novo treinador azul colocou em campo uma equipe capaz de duelar com o atual líder da Premier League, mas, novamente, as individualidades que fiquem bem destacadas de forma negativa prejudicaram os Blues. Mikel Arteta deixou claro que quer esse troféu em sua galeria. Depois desse triunfo diante do Chelsea fora de casa, está com um de seus pés na grande final da segunda Copa Nacional do Futebol Inglês. É agora grande favorito a estar no estádio de Wembley. Rossinho se mantém na disputa, que será decidida no norte da cidade, por causa de sua leitura de jogo feita na etapa final, quando colocou em campo o atacante argentino Alejandro Garnacho, um criticado recorrente que balançou 2 vezes a rede do ex-Blue, Kepa Arrizabalaga. A primeira frustração do torcedor do Chelsea na partida aconteceu após cobrança de escanteio e falha coletiva da defesa azul. Ben White, livre, abriu o placar. Os Gunners não vacilaram, o Chelsea sim. Muito com os mesmos erros de sempre. Liam Rossinho precisa dar mais atenção para esse setor defensivo. Precisa mudar peças de forma definitiva para então triunfar. Os Blues estão vivos na Copa da Liga Inglesa, mesmo após os gols de Gyökeres e Zubimendi no segundo tempo. Os talentos Blues entregaram o esperado. Contestados veteranos entregaram mais do mesmo de sempre, e incorrigível de forma natural e individual. O Arsenal entrará em campo com a vantagem no placar, o Chelsea entrará em campo com a vantagem de ter em sua escalação craques como Moisés Caicedo, Reece James e Cole Palmer. Liam Rossinho disse que consegue ver onde os jogadores precisam melhorar. O torcedor também sabe e também consegue ver. O Chelsea foi derrotado em casa por 3-2 pelo Arsenal e agora vai precisar vencer os Gunners no estádio Emirates por 2 gols de diferença. A bandeira azul segue no alto. Na outra semifinal, o Manchester City, fora de casa, também venceu seu jogo, bateu o Newcastle por 2-0 um dia antes, no dia 13 de janeiro. Manchester City 2, Newcastle 0, Chelsea 2, Arsenal 3. Os jogos de volta estão marcados para as datas de 3 e 4 de fevereiro. No dia 3, Arsenal versus Chelsea, uma terça-feira. No dia 4, na quarta-feira, Manchester City e Newcastle. Jogos no Emirates e jogos no estádio Etihad. A Copa da Liga Inglesa, quem avançar de Arsenal e Chelsea, City e Newcastle,
vão se enfrentar disputando a taça em 22 de março de 2026, na final da edição de número 66 da Copa da Liga Inglesa, a League Cup, a Carabao Cup. Após essa derrota na Copa da Liga, anteriormente ter se classificado para a fase seguinte da Copa da Inglaterra, eliminando o Charlton, o Chelsea retornou à Premier League e num outro derby enfrentou o Brentford. Mas foi uma semana difícil para o time, difícil para os torcedores, e o que ficou registrado foram os 3 pontos da vitória contra o Brentford, protestos e saudades de uma certa era. O torcedor Blue está satisfeito com o resultado obtido contra os Bees do Brentford Football Club em Stamford Bridge no final de semana de Premier League. Está satisfeito com o resultado, não com a performance do time liderado pelo emergente Liam Rossini. O Chelsea venceu o Brentford por 2-0, gols marcados por João Pedro e Cole Palmer, um gol em cada tempo, e o Rossini colocou em campo uma aceitável escalação, manteve Robert Sanchez no gol, falhou muito contra o Arsenal, deu a Tozina da Rabiot a chance de começar o derby, e os Blues ainda estavam desfalcados de Malo Gusto e Estevão. Antes do início da rodada 22 da Liga Inglesa, os Bees estavam 2 posições acima do Orgulho de Londres. Jogos recentes contra o Brentford estão na memória do torcedor azul como difíceis. Não foi diferente da temporada 25-26, quando disputada em Stamford Bridge. Destaques para João Pedro, Caicedo e Enzo Fernandes, sempre jogando muito bem. O atacante brasileiro do time adversário ficou devendo na partida. Igor Thiago, vice-artilheiro do campeonato inglês, teve uma grande chance de vazar a meta do espanhol Sanchez quando desviou de cabeça um cruzamento já na segunda etapa do jogo. O Brentford, a partir do segundo tempo, dominou todas as ações, e os grandes analistas do futebol inglês aí estão dando isso como positivo e dando um ponto de crédito a Liam Rossini. Só que foi contra o Brentford. Esse estilo de jogo que está sendo implantado a partir da defesa, saída de bola, apostando muito na habilidade do nosso goleiro Sanchez, contra equipes mais qualificadas, vai precisar de muito treinamento. O árbitro John Brooks, que na temporada 2024-2025 esteve envolvido em 4 jogos do Chelsea, e em todos o Chelsea acabou derrotado, nesse primeiro jogo envolvendo o Chelsea, vitória azul. Na atual temporada, Brooks conduziu bem o duelo das equipes do Oeste de Londres, e mesmo atuando mal, os Rossini e os Boys garantiram 3 pontos. Foram tempos distintos, poucas finalizações certas na partida. O Chelsea foi eficiente, acertando 2 vezes a rede do goleiro Kelleher, um habitué fechador de gol, né, contra os Blues, lembrando seus tempos de Liverpool. O inglês Liam Rossini venceu o duelo contra o irlandês bom treinador Keith Andrews. A vitória do Chelsea iniciou-se quando João Pedro acertou um belo chute de dentro da área, comemorou, o auxiliar marcou impedimento, o VAR analisou o lance e confirmou o gol do brasileiro dos Blues. Os números finais do placar na Ponte foram registrados após Dilep, que havia entrado na etapa final no lugar de João Pedro, sofreu uma penalidade cobrada e convertida por Cole Palmer. Cole Palmer que não entregou uma boa partida contra os Bees. O Brentford foi melhor em grande parte dos minutos do jogo válido pela rodada 22 da Premier League. O plano de jogo de Rossini chamou o Brentford para a pressão no campo do time azul. Já vimos isso antes, quando o goleiro era Kepa Arrizabalaga, criticadíssimo pela torcida e mídia em seu período. O setor defensivo do Chelsea passou por muitas dificuldades. Equipes mais qualificadas do que o Brentford seguramente vão impor aos Blues muitas frustrações. Rossini e seus garotos comemoraram. O torcedor protestou contra os donos novamente. Difícil acreditar que algo mudará no mundo Blue Co. Os fanáticos torcedores marcaram presença, deixando claro a insatisfação com a gestão.
Gestão essa que parece não se preocupar com o desempenho técnico de sua mundialmente conhecida marca futebolística. A competição vai continuar existindo, as taças esporadicamente vão ser adicionadas à galeria de cobra, sem a frequência dos 20 anos anteriores. Ruim para o clube, ruim para os torcedores, ruim para o futebol inglês. Vitória azul, desempenho ruim, mais 3 pontos na tabela. Chelsea muito atrás dos postulantes às vagas inglesas na Champions League de 26-27. Saudades de uma certa era, hein? Chelsea 2, Brentford 0, bandeira azul, sempre lá no alto. Treinador novo, 3 jogos. Uma vitória, uma derrota, outra vitória. Vitória na Copa da Inglaterra, derrota na Copa da Liga Inglesa, vitória no Campeonato Nacional, na Premier League. O balanço que pode ser feito de 3 jogos sob o comando do Liam Rossini, contra o Charlton, goleou devido ao forte elenco blue, serviu para aliviar a tensão da estreia numa semana tumultuada pela saída do treinador Maresca após as festas de final de ano. Chelsea avançou bem e nessas fases iniciais leva a Copa da Inglaterra muito a sério. Foi um ponto crucial para o Liam Rossini iniciar bem e o Chelsea goleando. Contra o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, teve tudo para somar sua segunda vitória, mas errou na montagem da defesa blue, foi salvo por Garnacho e castigado por Robert Sanchez. Na coletiva pós-jogo, defendeu seus jogadores, assumindo as responsabilidades pela falha do goleiro. Tem um plano tático de construção, chamando o adversário para criar espaço. Com Rossini, o Chelsea vai retornar ao seu futebol pragmático de Mourinho e Sarri, mas sem a letalidade de José Mourinho, é o que parece. Com o emergente Liam Rossini, o torcedor vai assistir muitos empates e vitórias por placares mínimos. No terceiro confronto, jogo de Premier League, vitória por 2 gols, eficiência na defesa, permitiu ao adversário pressionar e resistiu muito bem. Os Bees caíram na estratégia do jovem treinador inglês. Os 2-0 contra o Brentford deve ser o modo padrão de atuação do Chelsea daqui para frente. Então, o torcedor já deve ir se acostumando nesta nova era blue. Rossini, Liam Rossini, Chelsea e os Rossinios Boys. Então, entra-se na semana, a 7ª semana de UEFA Champions League. O Liam Rossini vai estrear na competição mais badalada do torneio europeu como treinador de um time gigante, já campeão do torneio 2 vezes. Semana de Champions e vamos registrar então o regulamento, porque o Chelsea vai jogar contra o Pafos do Chipre, em Londres, fase de liga, rodada 7 na quarta-feira, dia 21, às 17 horas, horário de Brasília, transmissão da HBO Max. Todo mundo sabe que a Champions League mudou o regulamento, já está em sua segunda temporada, contando com 36 equipes na disputa. 8 jogos para cada time, fase de liga, soma de pontos. Ao final das 8 semanas, os 8 melhores se classificarão para a fase de oitavas de final de forma direta. Os times classificados entre a 9ª e a 24ª posição vão jogar uma fase extra intermediária denominadas playoffs, uma repescagem, 2 partidas e de volta no mata-mata. Os times que encerrarem a primeira fase da UEFA Champions League entre a 25ª e a 36ª posições serão eliminados. As datas da UEFA Champions League após essa primeira fase de liga seguem da seguinte maneira: os playoffs, a repescagem, serão disputados nas datas de 16, 18, 23 e 25 de fevereiro. As oitavas de final serão disputadas entre os dias 9,
11, 16 e 18 de março. Quartas de final, entre os dias 6 e 15 de abril. As datas semifinais acontecerão entre os dias 27 e 4 de março. 27 e 29 de abril, 4 e 6 de março. A grande final, 30 de maio de 2025, no estádio Puskás Arena, na cidade de Budapeste, na Hungria. A classificação da UEFA Champions League, de momento, está desta maneira. Arsenal, líder, 18 pontos. Bayern de Munique é o segundo com 15. O Paris Saint-Germain tem 13, mesma pontuação do Manchester City e da Atalanta. Sexta posição para a Inter de Milão. Sétima para o Real Madrid. Oitavo para o Atlético de Madrid e nono para o Liverpool, todas as equipes com 12 pontos. Décimo colocado é o Borussia Dortmund, com a mesma pontuação do Tottenham, 11º, 11 pontos. Com 10 pontos, Newcastle, 12º, Chelsea, 13º, Sporting Lisboa, 14º e Barcelona, 15º, 10 pontos para cada um. Com 9 pontos, o 16º Olympique de Marseille, 17º Juventus, 18º Galatasaray, 19º Mônaco e 20º Bayer Leverkusen, 9 pontos para cada um. Com 8 pontos, o PSV Eindhoven da Holanda na 21ª posição. O Karabakh, que nos tomou ponto nas rodadas passadas, é o 22º colocado com 7 pontos, mesma pontuação de Napoli, 23º, e Copenhagen, 24º. As equipes que momentaneamente estariam eliminadas da UEFA Champions League seriam o Benfica, 25º, o Pafos, 26º e o Union Saint-Gilloise, 27º, com 6 pontos. Com 5 pontos, duas equipes, 28º e 29º, Atlético de Bilbao e o Olympiacos da Grécia, 5 pontos. Com 4 pontos, 30º e 31º, Eintracht Frankfurt e Clube Brugge. 12º para o Bodo Glimt, 32º para o Bodo Glimt da Noruega, 33º para o Slavia Praga da República Tcheca e 34ª posição para o Ajax da Holanda, 3 pontos ganhos. Penúltima posição para o Vídea Real da Espanha com 1 ponto e 36º o Cairá do Cazaquistão com apenas 1 ponto somado. Então, esta aí é a classificação de momento da UEFA Champions League. E o Chelsea está bem abaixo na posição dos playoffs. A sétima semana da UEFA Champions League 2025-2026 será realizada com as seguintes partidas. O Cairá do Cazaquistão recebe o Clube Brugge, o Bodo Glimt enfrenta o Manchester City, o Vídea Real vai jogar contra o Ajax, o Copenhagen recebe o Napoli, o Olympiacos enfrenta o Bayer Leverkusen, o Sporting de Lisboa tem o Paris Saint-Germain, atual campeão, pela frente, o Real Madrid enfrenta o Mônaco em Santiago Bernabéu, Inter de Milão em San Siro, Giuseppe Meazza vai receber o Arsenal, o Tottenham, em seu Tottenham Stadium, na cidade de Londres, enfrenta o Borussia Dortmund, jogos da terça-feira. Na quarta-feira, dia em que o Chelsea estará em campo, o Karabakh do Azerbaijão vai receber o Eintracht Frankfurt. Na Turquia, Galatasaray contra o Atlético de Madrid. Em Turim, Juventus e Benfica. Em St. James Park, Newcastle e PSV. Em Bérgamo, Atalanta e Atlético de Bilbao. O Slavia Praga vai receber o Barcelona. Em Stamford Bridge tem Chelsea e Pafos, o jogo que motivou nossa resenha Blue. No estádio Velodromo, o Olympique de Marseille vai enfrentar o Liverpool. E fechando a rodada na Allianz Arena, o Bayern de Munique enfrenta o Union Saint-Gilloise da Bélgica. Chelsea e Pafos na competição europeia da atual temporada já deixaram registrados os seguintes resultados. O Chelsea estreou contra o Bayern de Munique e foi derrotado fora de casa por 3-1. Na segunda partida recebeu o Benfica e venceu por 1-0. Na terceira rodada goleou o Ajax também em Stamford Bridge por 5-1. Na quarta semana empatou após estar vencendo de virada o Karabakh do Azerbaijão em 2-2. Na quinta semana fez um espetacular jogo contra o Barcelona e venceu por 3-0. E na última vez que esteve em campo pela UEFA Champions League,
sofreu uma virada em Bérgamo fora de casa e foi derrotado pela Atalanta na Itália. Sétima rodada é o Paphos do Chipre em Stamford Bridge e vai encerrar a primeira fase da Liga dos Campeões contra o Napoli. O Paphos precisou de muitas partidas até ser confirmado na fase de Liga da UEFA Champions League. O Paphos disputou nada mais do que 6 partidas pré-eliminatórias, começando lá na fase inicial. Foram 6 jogos. Iniciou empatando em 1-1 com o Maccabi Tel Aviv em Israel na segunda pré-eliminatória e na segunda partida fora de casa, no jogo realizado na Sérvia, por questões políticas, o Tel Aviv foi derrotado por 1-0 pelo Paphos. Na terceira rodada preliminatória, o Paphos recebeu o Dinamo de Kiev e em Kiev venceu por 1-0. Quando a partida foi realizada no Chipre, o jogo de volta, nova vitória dos cipriotas por 2-0 e o Dinamo Kiev ficando pelo caminho. A quinta partida foi contra o campeão Estrela Vermelha, já no playoff final eliminatório. Em Belgrado, vitória dos cipriotas por 2-1. No Chipre, Paphos 1, Estrela Vermelha 1 no placar agregado 3-2. E a equipe do Chipre avançou pela primeira vez para disputar a Liga dos Campeões da Europa após um empate contra um time que já foi campeão da competição. Na fase de Liga, torneio pleno, já válido com todos os gigantes da Europa, o Paphos na primeira rodada empatou em Atenas em 0-0 com o Olympiacos. Em casa foi derrotado pelo Bayern de Munique, que na primeira rodada havia derrotado também os Blues. No terceiro jogo, o Cairá, no Cazaquistão, parou os cipriotas, empate em 0-0. Na quarta semana, Paphos 1, Vídea Real 0. Na quinta semana, quinta rodada da Liga dos Campeões, o Paphos recebeu o Mônaco e empatou em 2-2. O sexto jogo foi em Turim e derrota dos cipriotas para a Juventus por 2-0. Sétima rodada, o Paphos vai encarar o Chelsea em Londres e deverá encerrar sua participação na disputa da edição 2025-2026 da UEFA Champions League contra o Slavia Praga, jogando em casa. Portanto, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas para o atual campeão da Liga do Chipre, que vai encarar o Chelsea Football Club, 2 vezes campeão da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17 horas pelo horário de Brasília, 20 horas pelo horário do Reino Unido, na rodada de número 7 da Liga dos Campeões da Europa. O Paphos Futebol Clube, naquela fase pré-eliminatória, em 6 partidas, registrou 4 vitórias e 2 empates. Vamos falar um pouco sobre o lar, a terra natal do adversário dos Blues, né? Vamos falar do Chipre. República do Chipre, ilha mediterrânea oriental, terceira maior ilha da região, influências da Grécia e da Turquia, né? Influências gregas e turcas. É um estádio membro da União Europeia desde o ano de 2004. Geograficamente, é mais perto do continente asiático. Famosa por suas praias, na história antiga relata-se a ilha como a terra da deusa Afrodite e sua capital é a cidade de Nicósia. A ilha é dividida por um conflito político, ilha dividida em 2 partes, República do Chipre ao sul e a República de Chipre do Norte, mediada pela ONU. Localiza-se a leste do mar Mediterrâneo, ao sul da Turquia e a oeste da Síria e do Líbano. Na ilha do Chipre fala-se grego, turco como idiomas oficiais e o idioma inglês também é amplamente falado na ilha. É um destino turístico para muitos, popular pelo clima de praias, ideal para visitação nas estações da primavera e do outono. E uma curiosidade sobre a República do Chipre são os gatos. É uma ilha que possui uma população de gatos que supera a população
de humanos em alguns locais. Foi citado que na história antiga há relatos de que a ilha seja a terra da deusa Afrodite, então vamos falar um pouco, né, como é Chipre, terra da deusa grega. O Chipre da terra de Afrodite. O Chipre é conhecido como a terra de Afrodite porque, na mitologia grega, a deusa do amor e da beleza nasceu da espuma do mar perto de sua costa, na região de Pafos, em um local famoso chamado Petra tu Romiu, que em uma tradução livre se torna a Rocha de Afrodite. A ilha tem uma ligação histórica e cultural com Afrodite, com santuários antigos dedicados a ela, tornando-se um importante local de culto na antiguidade e um ponto turístico central, associado à beleza, amor e à fertilidade. A lenda diz que Afrodite surgiu do Mar do Chipre, na pedra tu Romiu, né, a rocha de Afrodite, que é uma formação rochosa costeira. É um local simbólico do seu nascimento e um destino popular muito visitado por turistas. O famoso santuário de Afrodite, Páfia, em Pafos, era um grande centro de adoração. A mitologia de Afrodite é parte integrante da identidade cipriota, atraindo turistas que buscam a beleza natural e os locais históricos ligados à deusa Afrodite, deusa do amor e da beleza. Afrodite é a deusa grega do amor, da beleza, do desejo e da sexualidade, sendo conhecida na mitologia romana como Vênus, e personificava o ideal de beleza para os gregos antigos, com seu culto tendo raízes fenícias, sendo a deusa mais bela e sedutora, tendo múltiplos amantes como Áries e Anquises, e sendo uma figura central na arte e na cultura clássica associada a símbolos como rosas e cisnes e a criação da vida e da paixão. Nascida da espuma do mar, que surgiu quando Cronos jogou os órgãos genitais castrados de Urano no oceano, próximo à ilha de Chipre, o que lhe rendeu os epitetos de Citereia e Cípria. Era filha de Zeus e da titânide Dione, uma concepção mais terrena. Deusa do amor, da beleza, sedução, prazer, fertilidade, desejo e sexualidade. Simboliza rosa, cisne, pombos, golfinhos, espelho e às vezes até um ganso. Seu culto foi influenciado pelas deusas fenícias Astarte e Istá, e ela foi fundamentalmente para a perpetuação da vida. Afrodite, filha de Zeus, deusa do amor e da beleza. De Pafos. Chipre, mitos, curiosidades. Estamos numa resenha sobre futebol. E o Pafos Futebol Club está em sua primeira disputa de Champions League por um motivo, porque venceu a Liga Cipriota. E como é a Liga do Chipre, a Liga Nacional, o Campeonato de Futebol do Chipre? É a Protalina Akatigórias, primeira divisão cipriota. Disputada por 14 times, turno e retorno, 26 jogos para cada equipe. As 6 primeiras equipes avançam para a disputa do título após a primeira fase. São disputados mais 10 jogos nesta segunda fase entre as equipes. Quem fizer mais pontos é o campeão. Então, para ser campeão nacional no Chipre é preciso 36 rodadas por temporada. Na briga contra o rebaixamento, as 8 equipes que ficaram abaixo, da 7ª até a 14ª posições, esses 8 clubes dos 14 iniciais jogam mais 14 partidas. Os 3 últimos, ao final da soma de pontos pelos 14 jogos, serão rebaixados para a segunda divisão do futebol do país. A Liga de Futebol Profissional do Chipre tem direito apenas a uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O campeão do país entra na segunda pré-eliminatória da competição. O vice-campeão e o terceiro colocado na Liga Nacional Cipriota se qualificam para os playoffs da UEFA Conference League. UEFA Conference League, que tem o Chelsea Football Club como o atual campeão.
O Paphos é uma equipe nova, recente, tem apenas 2 títulos em sua existência. O Paphos Futebol Clube tem título da Liga Cipriota na temporada de 2024-2025 e também possui um troféu da Copa do Chipre na temporada de 2023-2024. Já o Chelsea disputa a liga de futebol mais badalada do momento, a English Premier League, 20 equipes, 38 rodadas. Os 4 primeiros se classificam diretamente para a Liga dos Campeões da Europa, com a possibilidade ainda de uma 5ª vaga para o país devido às pontuações, ao coeficiente de futebol inglês em competições da UEFA. Vamos falar de destaques, no Chelsea. O Chelsea tem um jovem time com atletas que já sentiram a sensação de erguer taças, portanto, vale destacar Reece James, Enzo Fernandes, Cole Palmer, Moisés Caicedo, Pedro Neto, João Pedro, Aí temos vencedores de Copa, vencedores da UEFA Conference League, da Copa do Mundo de Clubes. Reece James é o único campeão de Champions League. E também jovens que estão dando o que falar na UEFA Champions League, caso do Estevão Willian, a joia brasileira do momento. O brasileiro estava fora do jogo contra o Brentford no final de semana e relatos de que ele estava doente. Expectativa de retorno nesse início de semana para o duelo contra o Paphos. Já são 32 jogos na temporada, incluindo amistosos e eliminatórias de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Com a camisa dos Blues, o Estevão já esteve em campo em 2025-26 26 vezes. 5 jogos de UEFA Champions League, marcou 3 gols. O Paphos não fica atrás em destaques. Também tem brasileiros em seu elenco, 5 no total. O zagueiro Pedrão, usa a camisa 35, tem 22 anos, ex-Cruzeiro e Avaí, está em sua primeira temporada pelo Paphos. Tem o camisa 7, Bruno Felipe, de 31 anos, também defensor lateral direito, natural da cidade de São Paulo, capital. Já são 5 jogos na UEFA Champions League, fez toda a carreira na Europa, em times da Áustria, da Grécia, da Moldávia e também do Chipre. É sua 5ª temporada na equipe do Paphos Futebol Clube, chegou no ano de 2022, soma 132 jogos e marcou 10 gols. Portanto, é melhor Liam Rossini e os Blues ficarem de olho no defensor brasileiro do time cipriota. Um grande destaque da equipe do Chipre, que é super conhecida entre os Blues, é o Davi Luiz, camisa 4, ex-Blue, 38 anos, um campeão pelo Chelsea. Primeira temporada no time cipriota, antes era jogador do Fortaleza. Na Europa, o Davi Luiz vestiu as camisas do Benfica, do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Arsenal. 20 jogos na temporada e já marcou 3 gols. Foram 7 temporadas no Chelsea com inúmeros títulos. Davi Luiz, em sua carreira na Europa, permaneceu 3 temporadas no Arsenal, 3 no Paris Saint-Germain e 4 no Benfica. No Brasil, atuou profissionalmente por Vitória em 2006, Flamengo de 2021 a 2024 e pelo Fortaleza no ano de 2025. Foi categoria de base do São Paulo e do Vitória entre os anos de 1999 e 2004. Tem títulos da Liga Europa, da UEFA Champions League, da Premier League e da Copa da Inglaterra. Um outro destaque brasileiro do time do Paphos é o Jajá, atacante, veste a camisa 11, 24 anos, 5 jogos pela equipe cipriota na UEFA Champions League, ex-Atlético Paranaense, CRB, Cruzeiro, Torpedo Moscou e Casa Pia de Portugal. Está na 3ª temporada defendendo o Paphos, 93 jogos e 14 gols. O último grande destaque brasileiro da equipe do Chipre é o atacante
Anderson Silva, que veste a camisa de número 33, tem 28 anos, já disputou 5 jogos de UEFA Champions League na temporada, 28 jogos na temporada, 7 gols. Ex-Guarani de Campinas e também Guaratinguetá. Está em sua segunda temporada no Pafos, antes atuou pelo futebol da Turquia, de Portugal e da China. Portanto, a resenha em português lá no Chipre segue forte a todo vapor. Só que o Pafos não vive só de jogadores brasileiros, né? O Pafos possui em seu elenco outro jogador muito conhecido do futebol mundial. Trata-se do atacante croata Mislas Orsic, ex-Dinamo Zagreb, e com história em jogo contra o Chelsea na Liga dos Campeões. O atacante, camisa 17 do Pafos Futebol Clube, já entrou em campo 32 vezes na temporada e marcou apenas 3 gols. Atualmente, com 33 anos, Orsic está em sua segunda temporada no time da República do Chipre, somando 50 jogos e 7 gols. Teve a experiência no futebol inglês, atuando pelo Southampton nos anos de 2022 e 2023. Defendeu a camisa do Dinamo Zagreb entre os anos de 2018 e 2022, disputou a Copa do Mundo do Catar no ano de 2022 pela seleção da Croácia, que fez uma belíssima campanha. Mislav Orsic já castigou o Chelsea. Foi na edição de 2022-2023 da UEFA Champions League. Ingleses e croatas estavam no grupo E, era a primeira rodada da Liga dos Campeões, e o Dinamo Zagreb derrotou o Chelsea por 1-0, gol de Orsic aos 3 minutos, no dia 6 de setembro de 2022, na cidade de Zagreb, estádio Maksimir. O Chelsea, naquela ocasião, foi comandado pelo Thomas Tuchel, que acabou sendo demitido naquela semana. O Chelsea, derrotado pelo Zagreb de Orsic, esteve em campo com Kepa Arrizabalaga, Reece James, César Azpilicueta, Kalidou Koulibaly e Wesley Fofana, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling e Kai Havertz, treinador, o maestro alemão Thomas Tuchel, atual treinador da seleção da Inglaterra. O Tuchel realizou 5 alterações, colocando em campo Cucurella, Jorginho, Ziyech, Broja e também o Pulisic. Em Londres, o Chelsea venceu os croatas por 2-1 e ao final da primeira fase, no grupo E, o Chelsea liderou o grupo com 13 pontos, junto do Milan com 10 e avançaram às oitavas de final. O terceiro colocado foi o Red Bull Salzburg, com 6 pontos, que se qualificou na época para a Liga Europa, o regulamento agora é outro. E o Dinamo Zagreb foi o último colocado, 4 pontos, eliminado com aquela vitória diante do Chelsea, com o gol do Mislas Orsic, que seguramente estará em campo, estará em Stamford Bridge novamente, para duelar contra o Chelsea, defendendo a camisa do Pafos Futebol Clube, atual campeão da Liga do Chipre. Você que está acompanhando essa resenha de Chelsea Pafos, de semana de Champions, a 7ª rodada, deixa eu reforçar o pedido nas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? O Chelsea Fan BH está no Instagram, no Twitter, né? No novo X, no Facebook, Threads e também no Blue Sky, no YouTube, com Chelsea Fan BH 1905, são mais de 500 vídeos já, várias playlists com gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, história de torcedor, pílulas blues, pré-jogo, pós-jogo, resenhas atemporais. Então tem muita história sobre o Chelsea Futebol Clube contada no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Para quem não gosta de ler e não tem tempo de assistir as coisas, o Chelsea Fan BH também está no Spotify e no Amazon Music, com várias resenhas em streaming de áudio. É a 4ª temporada e tem muita coisa registrada lá. Então, Instagram, Twitter, Facebook, Threads e Blue Sky, YouTube, Spotify e Amazon Music. Cardápio vasto, áudio, texto e vídeo. É só espalhar a resenha e colocar o Chelsea na pauta. Pafos e Chelsea em competições UEFA tem o seguinte legado.
O Chelsea é um campeão de tudo já criado pela UEFA em competições de clube. Tem títulos de duas Champions League em 2011 e 2021, duas Ligas Europa nos anos de 2013 e 2019, duas UEFA Cup Winners' Cup nos anos de 1971 e 1997 e uma Supercopa da UEFA no ano de 2022. O Chelsea deveria ter sido o primeiro clube inglês a disputar a Copa dos Campeões da Europa no ano de 1955. Lembrando que o Chelsea conquistou seu primeiro título nacional da primeira divisão inglesa no ano de 1955. Era a temporada 54-55, comandado pelo treinador Ted Drake e pelo centroavante Roy Bentley. O Chelsea não disputou a primeira edição da Copa dos Campeões na época, porque não teve a permissão da FA, a Football Association, para disputar torneios fora da Inglaterra, e deu ao Manchester United a chance de ser o primeiro inglês no torneio europeu recém-criado. O Pafos Futebol Clube disputa a UEFA Champions League pela primeira vez. O clube foi fundado no ano de 2014, fruto de uma fusão entre os clubes AEK Kolka e o AEP Pafos. A classificação para a fase de Liga da Champions League foi confirmada após eliminar o Estrela Vermelha da Sérvia nos playoffs eliminatórios. No momento, o Pafos Futebol Clube, time campeão da Liga do Chipre, está fora daqueles que estariam classificados para os playoffs de repescagem do grande torneio dos clubes europeus. O Chelsea, tudo leva a crer que ficará pelos playoffs se Liam Rossini não der jeito e não escalar uma boa equipe na quarta-feira. O empate contra o Karabakh atrapalhou muito o caminho dos Blues na Liga dos Campeões de 2025-2026. Falamos do Pafos, falamos do Chipre, falamos de Afrodite, mas e a cidade de Pafos, no Chipre? É uma cidade litorânea, cidade portuária, capital do distrito de mesmo nome, portanto Pafos, tem sua população medida e registrada em pouco mais de 35 mil, quase 36 mil habitantes, 35.961, divulgado pelo um censo realizado no ano de 2019, e os jogadores, dirigentes, torcedores, os cipriotas viajaram bastante tempo. Aqueles que vão estar em Stamford Bridge pegaram um avião de Pafos até Londres, a uma distância registrada em 4.179 quilômetros, 4 horas e 40 minutos dentro de um avião. Então, o Pafos viajou muito, é uma equipe inferior ao Chelsea e o torcedor Blue espera uma vitória na quarta-feira para subir mais na tabela e jogar todas as fichas na semana 8 contra o Napoli lá na Itália. Então, 4.179 quilômetros separam Pafos no Chipre e Londres na Inglaterra. 4 horas e 40 minutos dentro de um avião. É Chelsea e Pafos, semana 7 da UEFA Champions League. Jogo na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Horário de Brasília, 17 horas. Horário do Reino Unido, 20 horas. No Brasil, a transmissão é do HBO Max. A arbitragem já está definida para este jogo entre ingleses e cipriotas, e quem vai comandar Pafos e Chipre é o belga Eric Lambrechts, de 41 anos, árbitro desde 2014, 18 jogos na temporada, 3 jogos de UEFA Champions League e 1 de Liga Europa. Na Champions League de 25-26, apitou Borussia Dortmund 2, Bodo Glimt 2, Tottenham 4, Copenhagen 0 e também Benfica 2, Karabakh 3. Vai apitar seu primeiro jogo envolvendo o Chelsea Football Club, 2 vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. Então, muita sorte para o belga Eric Lambrechts. Chegando no final da resenha, vamos registrar aqui, que o Chelsea
já enfrentou uma equipe cipriota no ano de 2009, era a temporada 2009-2010, em 30 de setembro. Apoel Nicosia 0, Chelsea 1, gol de Nicolas Anelka, e em 8 de dezembro, Chelsea 2, Apoel 2. Na partida de 30 de setembro de 2009, partida realizada no Pansipria Stadium, uma cidade de Nicósia, 20 mil pessoas assistiram a Nicolas Anelka marcar aos 18 minutos o gol que deu a vitória ao Chelsea. O Chelsea do Carlo Ancelotti, escalado com Peter Cech, Belletti, Ashley Cole, Ivanovic e Ricardo Carvalho, John Terry, Michael Essien e Frank Lampa, Salomão Kalou, Nicolas Anelka e Florent Maludá. Entraram ainda o Deco no lugar do Belletti e o Joe Cole no lugar do Salomão Kalou. Kalou e Ivanovic receberam cartões amarelos. O Apoel Nicosia tinha o grego Quiotes no gol, Grankarov, Rachi e o português Nuno Moraes, o Alexandru Karalambides, o Hélio Pinto, português, Christos Conte, Crises Mikael, o Savas Pusaitides e o Nenad Mirosavljevic. Jogador sérvio, Nenad Mirosavljevic. 3 substituições, o Kozovski no lugar do Alexandru, o Bresca no lugar do Mikael e o Paulista no lugar do Karalambides, brasileiro paulista. No banco do Chelsea, não utilizados Henrique Lário, goleiro, Jeffrey Bruma, zagueiro, Sam Hutchinson, inglês, Yuli Zirkov, russo, e também o Daniel Sturridge, inglês. Então, 30 de setembro de 2009, o Chelsea enfrentou o Apoel Nicosia, time do Chipre. Na segunda partida, realizada em 8 de dezembro, em Stamford Bridge, no ano de 2009, o Chelsea empatou em 2-2. Árbitro Matteo Trefoloni. Era grupo D da Liga dos Campeões da Europa e diante de 40.917 pessoas, Michael Essien aos 19, Didier Drogba aos 26, Zeulakov e Mirosavljevic marcaram os gols da partida. Foi assim, o Apoel abriu o placar aos 6 com o Zeulakov, o Essien empatou aos 19, o Drogba virou aos 26 e o Mirosavljevic empatou no finalzinho, quase nos acréscimos, aos 87 minutos. O Carlo Ancelotti utilizou um time misto com Turbu, Belletti, Carvalho, John Terry e Zirkov, Joe Cole, Essien e o Mikel, Kakuta, jogador congolês, Didier Drogba e Florent Maludá. Entraram ainda Frank Lampa no lugar do Michael Essien e o italiano Fabio Borini no lugar do Gael Kakuta. Yuri Zirkov, russo, tomou um cartão amarelo aos 18 minutos. O Apoel, escalado com Quiotes, Broes, Rachi, Paulo Jorge e Nuno Moraes, Constantinos Karalambides, Hélio Pinto, Kamil Kozovski, Crises Mikael, Savas Pusaitites e Marcin Zeulakov. Entraram ainda o Marius Ilha no lugar do Rachi, o Mirosavljevic no lugar do Kozovski e o Bresca no lugar do Zeulakov. Pusaitides recebeu um cartão amarelo aos 85 minutos. No banco dos Blues, como atletas não utilizados, o Henrique Lário, o Jeffrey Bruma, o Branislav Ivanovic, o Dani Filiskirk e o Nicolas Anelka. O banco do Apoel Nicosia na época, com Kissas, Ilha, Satsias, Bresca, Mirosavljevic, Papatanásio e o brasileiro paulista. Então é o histórico. O Chelsea vai receber uma equipe cipriota em Stamford Bridge na quarta-feira e no ano de 2009 venceu uma e empatou a outra. Era o grande time do Chelsea da temporada 2009-2010. Quero agradecer a quem acompanha os conteúdos criados pelo Chelsea Fan BH. Lembrando
Aqui não precisa entender de futebol, basta gostar do Chelsea e a gente gosta de nossa resenha com nossas curiosidades aqui, né? Então, muito obrigado. Redes sociais, reforçar o Chelsea Fan BH espalhado em áudio, texto e vídeo por Instagram, Twitter, né, o X, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH no canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda streaming de áudio em Spotify e Amazon Music. Chelsea e Paphos. Quarta-feira, 21 de janeiro de 26, 17 horas Brasília, 20 horas no Reino Unido. Transmissão HBO Max. Final da resenha e esperamos uma vitória na 7ª semana da Liga dos Campeões da Europa, UEFA Champions League. O Chelsea, após o empate contra o Karabakh no Azerbaijão, colocou em sério risco sua presença entre os 8 times classificados de forma direta para as oitavas de final da UEFA Champions League de 25-26. O que deve acontecer é o Orgulho de Londres disputar a fase de playoffs. É o mais óbvio, é o mais lógico. Encerrando a primeira fase da Liga entre o 9º e o 24º, né? Entre a 9ª e a 24ª posições. Treinador novo, vamos ver como é o modo Rocinho em jogos de Liga dos Campeões, é a estreia dele. E vamos para a expectativa dos The Rocinho Boys em campo, numa noite de quarta-feira de Champions League em Stamford Bridge. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!